Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o pastor Marel rebocando a igreja aqui por fora. Benção, né? Logo vai estar bonito aqui na frente. Por dentro já rebocou as janelas do lugar. Daqui a pouco vamos fazer o piso. Isso é coisa que Deus faz. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas existe pelo menos 4 coisas que Deus não consegue fazer. Talvez você está me dizendo, mas pastor, como assim? O que é que Deus não pode fazer? Eu quero compartilhar convosco sobre 4 coisas que Deus não pode fazer. A primeira coisa que Deus não pode fazer, meu amado, é mentir. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Oh, aleluia! E se Ele não mente, a sua palavra é verdadeira. E a palavra verdadeira de Deus está em nosso coração. Que coisa gloriosa, né? Coisa maravilhosa é servir a um Deus que não mente, né? Existem muitos deuses e todos eles mentiram. Todos eles mentem, de alguma forma ou de outra forma. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não mente. E isso nos traz uma consolação, isso nos traz uma confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Tem poder para fazer o impossível, é o Deus das impossibilidades. Então, essa é a primeira coisa que Deus não pode fazer. É impossível que Ele minta. Sendo todo-poderoso, você dirá que é uma blasfêmia, pastor, assegurar que existem mais coisas que Deus não pode fazer. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu não sou blasfemo. Eu respeito profundamente ao Todo-Poderoso e ainda assim eu posso demonstrar e afirmar que Ele não mente. A primeira coisa que Ele não pode fazer. Creio firmemente no Deus que é o Todo-Poderoso, mas mesmo assim existe a primeira coisa que Ele não pode fazer. É impossível que Ele minta. Deus não pode mentir. Oh, glória a Deus. Aleluia. É impossível Deus mentir. Paulo explica a todos nós que em Tito, capítulo 1, versículo 2, que é impossível que Ele minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus não pode mentir e seria contra a sua natureza. Deus não é homem para que minta. Em Números capítulo 23, versículo 19 e 20. Muitos tratam a Deus como um mentiroso quando Ele disse que não mudou. Nem se pode mudar a sua palavra. E os homens dizem que foi mudada a sua palavra. Querem fazer mudança da palavra de Deus. Querem mudar, fazer que Deus mude e que Deus passe como mentiroso. Mas Deus não mente. Deus não pode mentir e não considerará como inocente aquele que o faça passar por mentiroso. A segunda coisa que Deus não pode fazer, meu amado, é que Deus não pode mudar. Ele mesmo declarou em Malaquias capítulo 3, versículo 6, sabemos que Deus não é um homem para que minta. Se Ele declarou que não muda, assim não pode mudar, porque Ele diz e não mente. Ele não pode mudar porque Deus é eterno, e se Ele mudasse, deixaria de ser. Não é isso, pastor Marcos? Segundo a palavra de Deus, não temos direito de tentar mudar o que saiu da boca de Deus. Isaías 45, 23. Aplique esse princípio a uma situação objetiva. A Bíblia não autoriza ninguém a mudar que se revogue o que Ele falou. No Monte Sinai, Deus falou nessa ocasião aos seres humanos, e os seres humanos escutaram dos lábios do próprio Deus o decreto dos 10 mandamentos, que ele não poderia ser revogado. O que saiu dos lábios de Deus, pois a palavra de Deus é eterna, tão eterna como o seu autor. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus, terrível, oh, tremendo. Conta-se a história que em uma oportunidade, uma criança que vivia nas cordilheiras
ela perguntou ao seu pai o significado da palavra eternidade. Para o pai foi um pouco difícil encontrar uma maneira prática de explicar a uma criancinha uma ideia tão abstrata como é a eternidade. Nada do que a menina conhecia poderia dar uma ideia próxima à eternidade, mas de súbito o pai encontrou uma maneira de ajudá-la a entender aquele pensamento. Mostrando uma das mais altas montanhas daquela cordilheira, disse à sua filhinha: está vendo aquela enorme montanha, minha filha? Tão alta? Sim, respondeu a sua filhinha. Imagina você que uma pomba viesse uma vez em cada 1000 anos e que com uma pontinha de sua asa ela roçasse a parte mais alta daquela montanha. Quando a pomba terminasse de gastar toda a montanha roçando com a ponta da sua asa o pico da mesma uma só vez em cada 1000 anos, somente estava começando a primeira parte da eternidade. Então aquela menininha pensativa exclamou: ah, meu pai, a eternidade então nunca vai se acabar. Isso mesmo, respondeu aquele pai. Jesus da mesma forma declarou em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que não veio mudar a sua palavra. Ele declarou que jamais mudaria nenhuma letra, nenhum sinal, até que a terra e o céu se passassem. Em outras palavras, tão eterna como os céus e a terra. Nenhum jota, nenhum tio passarão desta palavra. Então, meu amado, minha amada, não existe nem a mais remota possibilidade que Deus mude. Tiago capítulo 1, versículo 17. Terceira coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode ouvir a oração daquele que transgride a sua palavra. Oh, aleluia! A oração é o meio que temos para falar com Deus, estar em contato, em comunhão com o nosso Senhor. Dizem as Sagradas Escrituras, em Isaías capítulo 59, que o pecado nos separou de Deus. O pecado separa o ouvido de Deus para não escutar. O que é pecado então, pastor? Segundo a palavra de Deus, pecado é desobediência à sua palavra. 1 de João capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado, ou seja, a desobediência da lei de Deus, desliga-nos de Deus. Por isso diz a palavra de Deus que aquele que não está disposto a guardar as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, pronuncia uma oração abominável aos ouvidos do Senhor, conforme diz Salomão em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Davi sabia muito bem no Salmo 66, o verso 18. Então, o crente que diz estar em comunhão com Deus e não quer obedecer a sua palavra é considerado na Bíblia como um mentiroso, segundo diz João, 1 de João, no capítulo 2. Isso repugna a Deus. O Senhor não pode aceitar os lábios mentirosos. Provérbios 12, 22, por esta razão é lógico aceitar a posição de Deus. Ele não pode ouvir a oração daquele que despreza voluntariamente obedecer a sua palavra. A quarta coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode salvar ao homem contra a sua própria vontade. Oh, glória a Deus! Deus deu ao homem o livre-arbítrio, portanto é o primeiro em respeitá-lo, deve ser o primeiro. Nenhum homem é arrastado até Deus. O pai, como um homicida, é arrastado ao comissário ou ao patíbulo. Embora o pai se deleite em atrair-nos a ele, nega-se terminantemente a obrigar a consciência. Se Deus obrigasse alguma pessoa a salvar-se contra a sua própria vontade, o céu seria um inferno para essa pessoa. Estaria ali como um prisioneiro amargurado. Não é isso? Como ele não está disposto a viver de acordo às normas que Deus estabelece e que imperarão no céu, essas normas esse homem não poderá sentir-se feliz no céu se não aceitá-lo. Portanto, é justo que Deus não salve a ninguém, a nenhum homem contra a sua própria vontade. As Sagradas Escrituras diz que Deus não salvará um homem contra a sua própria vontade, convida a tornar carinhosamente aos pecadores para chegar-se a Ele. Oh, glória a Deus! Para ordenar as suas contas com o nosso Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 18 diz: Deus não pode salvar um homem contra a sua própria vontade, porque quem se submete ao pecado se constitui em escravo do pecado, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 16.
mas Deus tem poder para salvar todo aquele que aceita a sua salvação. Em Apocalipse 22 e 17. Conta a história de um filho cavaleiro da alta sociedade, corrompeu a sua conduta, foi admoestado várias vezes por seu pai para que mudasse sua maneira de viver, mas em vez de fazê-lo para o bem, ele fê-lo para o mal. A sua conduta piorou a tal extremo que o seu pai se viu obrigado a expulsá-lo de sua casa. Passaram-se alguns anos, durante os quais aquele jovem desceu mais e mais na vida do delito, na imoralidade, na corrupção, na desintegração de seu caráter e de sua personalidade. E em certa oportunidade, ele foi encontrado por um amigo do pai que, ao vê-lo tão miseravelmente vestido, tão mal de saúde, com uma conduta que envergonharia tanto a seu pai, já entristecido, ele decidiu aconselhá-lo para que mudasse de vida e que tentasse conseguir o perdão de seu pai. O jovem então não aceitou, mas 2 anos mais tarde, refletindo na linha de conduta que havia seguido, e durante esses últimos anos, e enquanto conversava novamente com o mesmo amigo daquele seu pai, que lhe havia dado tão bons conselhos tempos atrás, ele decidiu voltar para a casa do pai e provar se o pai estava disposto a perdoá-lo. Com muita vergonha e medo, ele chega até a casa de seu velho pai, bateu à porta, fez-se anunciar pela pessoa de serviço que o atendeu, e quando se encontrou diante de seu pai, soluçando pela vergonha e emoção, pede perdão com muito choro. O pai, comovido, abraçou seu filho enquanto dizia: já há muito tempo terias recebido meu perdão, meu filho, se tivesses vindo pedi-lo. Já te perdoei em meu coração, faz anos. Se tivesses vindo aqui antes, já o terias recebido como meu filho, como meu perdão. Estava aqui esperando para perdoar-te e reintegrar-te ao meu lar. Esse lar é o mesmo lar que o seu. Lhe pertence. O mesmo ocorre então, meu amado, exatamente conosco diante de Deus. Arruinados pelo pecado, degenerada a nossa personalidade, afligidos e com intranquilidade de nossa consciência pela situação que sorrateiramente chega a captar o nosso coração, podemos desejar uma mudança, mas talvez tenhamos temor de sermos rejeitados pelo nosso Deus. É provável que sintamos que não mereçamos o perdão, e isso é verdade. Mas também é verdade que o Senhor, ao dar o seu Filho para que morresse por nós na cruz, já tenha decidido em seu coração perdoar-nos, tão logo formos a Ele para solicitar o perdão das nossas faltas. Jesus assegurou em João capítulo 6 e 37 que Ele está disposto a receber-nos. Glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, façam um fervoroso apelo para que aceitem a Cristo como Salvador, para pedir-lhe perdão dos pecados, confiando nos méritos do sangue do Senhor Jesus. Mostre, porém, em forma muito breve, este é o momento de apelo e não de dissertação, que Deus não pode salvar a um homem contra a sua própria vontade, mas que Ele está esperando que você chegue arrependido a Ele, para receber dele o perdão e a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.